Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Essência IM, o farol da nova terra. Estamos vivendo tempos de descobertas, de revelações e toda a verdade e a não verdade está vindo tudo à tona. E falando da não existência de um Deus externo, isso por vezes nos causa sentimentos de abandono, e até podemos nos sentir, de repente, órfãos, porque o Deus, o Paizinho. E como é que podemos trabalhar isso em nós? Na realidade, a humanidade foi induzida a acreditar em algo externo, algo distante, muito difícil de alcançar, algo superior a nós. E assim fomos levados a ter que precisar e a necessitar desse Deus externo para nos dar suporte. Mas tudo isto foi uma grande manipulação para esquecermos da nossa verdadeira conexão com o nosso Deus interior, com o nosso eu superior. E portanto foi isto que aquele homem maravilhoso chamado Jesus nos veio ensinar. E prestem atenção ao que vai ser dito a seguir. Os budistas, por exemplo, não aceitam a existência de um Deus externo, algo superior e externo ao homem que o ampara. No budismo, isso não existe. Os ocidentais é que foram educados a acreditar num mito, em algo errado e inexistente. Aliás, muito antes do budismo surgir, já os hindus afirmavam: somos deuses e disso nos temos esquecido. Os hindus, há 3.000, 4.000 ou 5.000 anos atrás, já sabiam que não existia um Deus externo. Eles sabiam que o único Deus estava dentro do próprio homem, tal como mais tarde os budistas passaram a afirmar. Brahman e os milhares de deuses hindus eram princípios cósmicos, não eram deuses protetores. E só mais tarde é que os conceitos foram desvirtuados e se começou a adorar esses princípios como se fossem deuses. O que levou a esse conceito errado de Deus externo, esse Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente e protetor, foi a milenar interferência de alienígenas que orientaram, conduziram e protegeram várias civilizações e que foram confundidos com deuses. A Bíblia também faz essa enorme confusão entre os Elohim, os deuses que criaram o homem, e entre os anjos, entre Yahvé e o Senhor dos Exércitos. Esses comandos alienígenas que no passado dirigiram vários povos eram considerados deuses devido ao seu poder tecnológico e bélico. E foi assim que se criou o mito do Deus externo ao homem. Os nazarenos, essa seita judaica gnóstica que deu origem aos primeiros cristãos, também não aceitavam um Deus externo todo-poderoso. Só a partir do século IV, com a criação do aberrante catolicismo, é que se voltou à adoração de um Deus externo. O próprio Alá, dos muçulmanos, que deriva do Elá aramaico, do El canaanita e do Elohim hebraico, é uma miscelânea do Deus externo todo-poderoso, estilo Brahman, e estilo Senhor dos Exércitos, com o Deus interno,
budista. A humanidade foi enganada. O único Deus que existe é In Homo. Está dentro de nós, como ensinam os budistas. Os deuses externos e o Deus Todo-Poderoso são forças galácticas. É o Conselho Galáctico, que pode ser considerado o Conselho dos Deuses. É a Confederação Galáctica e são comandos galácticos, todos eles compostos por humanos e por outros seres da galáxia, ou ainda pelos comandos de Agartha. A humanidade, se quiser crescer, vai ter que reaprender tudo. Ninguém se pode tornar adulto enquanto acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso, de barbas brancas, que criou o universo, que criou o homem e que protege a humanidade. Aliás, é bem evidente, e só não entende quem se recusa a ver, que esse Deus protetor nunca existiu, pois a humanidade nunca foi protegida do crime, da escravatura, da guerra ou da aberração. A humanidade nunca esteve em paz. Se esse Deus existisse, seria muito incompetente, porque nem os que lhe são fiéis são protegidos. A humanidade está em guerra desde há milhares de anos, e esse Deus, bom e protetor, nunca protegeu ninguém. Nunca protegeu os fracos e nunca acabou com a guerra. Esse pseudo-Deus só protegeu os fortes, aqueles que têm grandes exércitos e muito dinheiro. Ora, um Deus que só protege os fortes não serve para nada. Os fortes, os que têm poderosos exércitos e muito dinheiro, não necessitam de Deus. Eles mesmos se comportam como deuses. Um verdadeiro Deus deveria proteger os fracos e os pobres. Deveria acabar com a pobreza, com a escravatura e com a guerra. Mas esse Deus nunca existiu. Então, para que acreditar num Deus que não existe e que nunca existiu? Para que acreditar num Deus que só protege os fortes e os ricos e que nunca acabou com a miséria, com a escravatura, com a guerra e com a aberração? Que Deus aberrante é esse que só protege os poderosos, que mantém o mundo em guerra e que permite todo tipo de crimes e aberrações? Onde está esse Deus protetor da paz e da harmonia, a não ser dentro do seu coração? Os 500 milhões de budistas vivem muito felizes sem Deus. Sem esse Deus externo, de barbas e protetor da humanidade, que na realidade nunca protegeu ninguém e deixou a humanidade cair no abismo do crime e da aberração. É bem evidente que esse Deus não existe, porque se existisse, era um péssimo Deus. Era um Deus cruel e sádico. Os primeiros cristãos, os nazarenos, também não tinham Deus. Apenas seguiam os ensinamentos de um profeta, do profeta Jesus. Só mais tarde é que os nazarenos passaram a chamar-se cristãos e divinizaram Jesus. Pois muito bem, isto é história. Agora vamos às práticas, às disciplinas, aos métodos de conexão e transcendência. Não se pode confundir a realidade histórica e a realidade existencial com as práticas, as disciplinas ou os métodos de conexão e de transcendência, porque são coisas completamente diferentes. Mas isto é demasiado intelectual para o povo em geral,
Por isso é muito mais simples ensinar ao povo que existe um Deus externo, tipo paizinho protetor, do que revelar a verdade. O problema é que esse Deus externo, porque não existe, acaba por ter pés de barro e ruir. A extinta cabala obscura já provou que Deus não existe, porque se Deus existisse, nunca teria permitido que eles existissem e que tivessem cometido os crimes contra a humanidade que cometeram. Percebem agora? A razão pela qual a humanidade chegou a este estado calamitoso é precisamente porque esse Deus externo, protetor, não existe. É uma ilusão. Foi uma invenção. O povo necessita de deuses. Fiquem aqui no canal e vamos prosseguir com o próximo vídeo. Gratidão, namastê e até o próximo vídeo.